Querido, nós vamos tratar de um tema tão maravilhoso que deveria ser uma razão de pura alegria para a humanidade. A ciência, que é o desenvolvimento das capacidades humanas, a compreensão do homem da criação, que absolutamente nós sabemos toda provém de Deus, e o fato de sabermos que absolutamente tudo está estabelecido por Deus. Mas infelizmente, desde o processo da queda do homem, essa ruptura da gloriosa harmonia que havia entre o Deus eterno e criador, que criou o homem em sua imagem e semelhança, dia após dia ela se afasta, ela se torna mais distante e mais conflituosa. E ao que parece, no nosso tempo, a nossa geração vive a maior crise em todo o tempo, neste ponto em especial, compreender a criação a partir de Deus. A Bíblia já nos afirma muito claramente: o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Tudo que pudermos e que viermos a conhecer verdadeiramente será por meio da revelação divina. Mas então, o que está acontecendo com o mundo e com a igreja diante deste fato que é tão simples e claro para todos nós? Por que não estamos conseguindo compreender a nós mesmos, a humanidade e o funcionamento do mundo a partir de Deus? O que nos tem influenciado de forma tão negativa para que hoje, dentro da casa de Deus, haja tanta dificuldade em admitir, em ser submisso aos ensinamentos de Deus a partir, seja da natureza, seja da revelação do seu caráter? Nós precisamos, por isso foi elencado esse tema pelos nossos irmãos que brilhantemente, divinamente inspirados, pensaram em nos trazer esse tema. Nós vamos ver aqui, através do salmo que foi lido de início, o Salmo 24, a glória do retorno de Cristo aos céus, e a mostra que Ele nos dá de ter vencido o mundo, de ter cumprido a missão a qual Ele se dispôs, a qual lhe foi tão cara, e nos mostrar que Ele vai levar homens, verdadeiramente, Ele vai levar homens para viver com Ele, junto de seu Pai. Só isso já deveria ser um motivo para não termos medo, para não termos dúvidas, e para sermos totalmente submissos à palavra de Deus. Mas naturalmente o nosso espírito não funciona dessa forma. E é esse o ponto em que nós precisamos nos desenvolver quanto filhos de Deus. Nós vemos aqui na introdução que nos diz assim: as ciências empíricas e a teologia são formas diferentes, mas não excludentes, de responder a questões relativas à vida, ao ser, ao conhecimento e à verdade. As nossas respostas são percepções do que nos foi revelado por Deus na natureza, nas Escrituras e definitivamente em Cristo. A ciência começa sempre por um ato de fé. Essa é uma afirmação muito importante que devemos guardar no coração. Não existe homem que não tenha fé. Ele pode não ter fé adequada, fé pecaminosa, já que o conceito de pecado é errar o alvo, é um erro do alvo. Então nós precisamos compreender que ao errar este alvo, nós vamos desagradar a Deus e vamos desencadear
uma sequência de consequências para nós que são muito danosas da compreensão de todas as coisas. Kuyper nos ensina que coloca uma questão nestes termos: toda ciência, num certo grau, parte da fé. E, ao contrário, a fé que não leva à ciência é equivocada ou superstição. Mas não é fé real, genuína. Toda ciência pressupõe fé em si e em nossa autoconsciência. Pressupõe fé no trabalho, acurado de nossos sentidos, pressupõe fé na correção das leis do pensamento, pressupõe fé em algo universal escondido atrás de fenômenos especiais. Calvino vai completar. O que Calvino vai fazer mais uma vez para nós? Ele vai unir Deus e o homem. Ele tem a intenção de nos fazer compreender todas as coisas a partir da perspectiva divina. Ele vai nos trazer, novamente esclarecendo, o que nós chamamos hoje de cosmovisão cristã, a forma de ver o mundo através de Deus, através da Bíblia, como ele estabelece essas coisas. O funcionamento dos astros, o funcionamento da cadeia alimentar dos animais, o funcionamento da mente do homem, o funcionamento de família, o funcionamento de igreja, o funcionamento, por que uma árvore é verde, por que uma sombra debaixo de uma árvore te refresca e debaixo de uma telha não. Nós temos homens ao longo da nossa história da igreja que dedicaram muito tempo de sua vida estudando o mundo através dessa gloriosa visão que é Cristo. Um grande teólogo, um grande pastor, todos conhecem, Jonathan Edwards, ele passava 13 horas do seu dia estudando a Bíblia na floresta para compreender o que Deus estava ensinando por meio do funcionamento da natureza. E buscando compreender a palavra de Deus e essa revelação da sua glória em cada assinatura, nos menores componentes da natureza. E isso nos falta. Quanto tempo nós gastamos para poder compreender a grandiosidade da beleza da obra de Deus? Quando nós vamos em lugares bonitos, nas praias, em cachoeiras, em matas, observando uma criança, toda a obra de Deus, contemplar essa beleza e esse funcionamento, dedicando tempo a isso. E nós precisamos fazer isso, porque isso vai nos aproximar de Deus, isso vai nos dar uma compreensão de nós, do mundo e de Deus bem melhor, porque nós vamos ver a beleza da criação, porque toda a criação de Deus está dotada de beleza, toda ela vai apontar para a grandiosidade do que Ele faz, de quem Ele é. A ciência, desde a entrada do iluminismo, nós sabemos que quando a reforma que nós voltamos a comemorar, nós devemos muito orar a Deus e agradecer pela reforma, porque ela foi um instrumento de Deus grandioso para nos dar capacidade de compreender essas belezas, porque antes a capacidade de ler, de discernir, a capacidade de estudar estava restrita a uma elite. Sempre foi assim, sempre foi assim. Aqueles que detêm o poder mantêm o conhecimento apenas para ele, para que se torne mais fácil ele explorar a força de trabalho dos que são menores. Mas com a reforma não. A reforma levou a Bíblia ao mais simples do camponês. Homens deram a vida para que a Bíblia pudesse ser traduzida e que pudéssemos estudar, para que hoje nós pudéssemos olhar para o mundo, não só através de um homem que viesse aqui e em latim dissesse qualquer meia dúzia de palavras,
Hoje nós temos capacidade para poder dizer: olha, isso não está certo, eu não estou entendendo nada. E nós precisamos compreender, e precisamos nos desenvolver, já que Deus é um ser infinito, sua glória não tem fim. O conhecimento de Deus é o que a Bíblia conceitua como a vida eterna. Então, a ciência de saber quem é Deus é o que nós vamos fazer para sempre, quando com Ele estiver. Mas eu tenho que amar isso agora. Eu tenho que ter interesse por isso agora. Eu não posso usar só um lugar bonito onde eu vou para tirar uma foto bonita para pôr na minha rede social. Eu tenho que tirar que seja 10 minutos para poder observar, contemplar aquilo e buscar compreender minimamente como e por que Deus fez isso. E ainda que eu não compreenda absolutamente nada, o meu coração vai glorificar a Deus. Nós não podemos levar uma vida tão fútil de apenas viver ir a lugares tão bonitos para satisfazer só o ego. A alma tem que se encher. E se encher com o quê? Com apenas uma memória que vai se apagar, ou que vai perdurar por causa de uma fotografia, uma filmagem, ou porque isso me remeteu ao meu Deus. Por que a água em alguns lugares é azul e em outros lugares ela é verde? Porque em alguns lugares ela desce gelada e em um certo tempo ela para de correr por ali, depois ela vai retornar. E comparar aquilo que o homem está dizendo a respeito disso com o que Deus te ensina por meio da sua palavra. Isso é o fundamental. Nós estamos num momento muito crítico da humanidade, onde mais do que nunca a guerra está acirrada entre ciência e Deus, por causa dessa pandemia. Nós ouvimos milhares de vozes, um monte de opinião, dentro de igrejas, na televisão, entre políticos, entre familiares, entre amigos. Cada um fala uma coisa. E como é que nós vamos discernir o certo e errado disso? Sabe por que está esse caos de entendimento entre ciência e Deus, igreja e o mundo? Porque ao longo do tempo, o adversário ele sempre trabalhou para trazer o que? Dúvida. Se tu és o filho de Deus, atira-te daqui, porque está escrito. Ele usou a palavra de Deus, está escrito. Ele dará ordem aos seus anjos e nenhuma pedra vai resvalar seu pé. Ou seja, ele fez uma heresia, distorceu a palavra dita pelo próprio Deus, que estava ali diante dele, que ele sabe muito bem quem é, para confundi-lo, porque diante dele estava o homem também, que estava fragilizado pelo período que ele estava sem alimentação e água. Imagina o que ele é capaz de fazer para conosco. Então o que nós precisamos compreender da ciência de Deus? Nós temos que tê-la muito forte em nós. Quando a gente olha para situações como essa, em que a Bíblia não trata especificamente, mas a Bíblia nos mostra, primeiro, muitos dizem, em muitas igrejas, para a tristeza de nós todos, que não provém de Deus essa pandemia, porque o Deus de amor, porque ele só tem uma face revelada, ele jamais traria um mal desse sobre a humanidade. Isso é falta de quê? De conhecimento de Deus e a defesa das bases teológicas que sustentam aquela congregação, aquele trabalho que é diabólico. Porque isso é tão simples de olhar para a Bíblia e saber
Quem trouxe a destruição a Sodoma e Gomorra? Quem fez o dilúvio? Quem derramou 10 pragas sobre o Egito? O Deus que é um Deus de amor e é um Deus de justiça. O Deus que é santo, pois assim ele se revela. Quando a reforma foi estabelecida e se propagou o conhecimento e o desenvolvimento do homem, para que ele pudesse estudar a Bíblia, estudar o mundo, nós sabemos que todas as universidades, o conhecimento de Deus era a base de onde se partia. Conhecer psicologia, antropologia, direito, absolutamente todos esses conhecimentos partiam de um centro, a teologia, o conhecimento de Deus. O iluminismo veio e disse que trouxe uma revolução, mas na verdade ele fez uma rebeldia, tirou Deus e colocou o homem como o centro do conhecimento. E daí nós viemos mais ainda ladeira abaixo. Porque o que aconteceu? Hoje nós temos opiniões, até chegar no caos que nós estamos hoje da pandemia, é exatamente por isso. Eu acho, eu penso. E aí cada um pensa uma coisa. Alguns anos atrás, o ovo, gente, não coma ovo, o ovo faz um mal terrível para a saúde, sobe o colesterol, faz isso, faz aquilo. Depois, não, está errado, o ovo é a maravilha do século, você pode viver só de ovo. Assim funciona o homem. O homem apartado de Deus, ele não consegue desenvolver nenhum pensamento que vá perdurar, que vá avançar muito além do seu tempo, exceto que isso seja por inspiração divina. Então Deus é tão benigno conosco, que quando Ele nos fez sua imagem e semelhança, eu não sei se os irmãos já refletiram já dedicaram assim algum tempo para pensar como era Adão, as capacidades que Adão tinha, mental, física, dentro da santidade, da pureza do seu ser, a sua capacidade de visão, de correr, de andar, a força que ele tinha, como ele não se cansava, como ele tinha capacidade de se comunicar com os animais. Já pensaram nisso? E hoje nós temos a humanidade no ápice da tecnologia e do conforto, e o homem é cada vez mais frágil, porque ele está mais apartado em seu espírito de Deus a cada dia que passa. Nós vivemos, que somos privilegiados, grandes privilegiados. Nós vivemos melhores que os imperadores romanos. Nós temos capacidade de nos deslocar com uma velocidade que eles nunca tiveram. Eles nunca conheceram nem um terço do seu império. Não, mas eles tinham banquetes lá e tudo. Mas não nos falta comida boa, roupas, que são muito mais leves e tecnológicas do que a dele. Por qualquer coisa, qualquer uma doença era capaz de levá-lo à morte. Nós temos muitas formas de sobreviver. Você imagina uma pandemia dessa, se ela fosse há 200 anos atrás? Lembre-se da peste negra. Hoje você falar que alguém morreu de peste bubônica no mundo, é uma piada. É só porque não há saneamento básico naquela região. E isso devastou um terço da Europa. Nós temos uma vida muito, muito, muito boa, porque Deus deu ao homem sua imagem e semelhança, deu a ele a capacidade de desenvolver a sua criação de forma muito, muito, muito grande, e que não é maior porque nós nos apartamos dele. Mas aonde está o problema disso? O problema é que o homem trabalha para tentar voltar para casa, a voltar para o paraíso, a criar novamente o paraíso, só que agora sem Deus. É isso que o homem está fazendo.
com toda a tecnologia que ele tem. Ele está tentando criar um novo paraíso, mas é um paraíso sem Deus, sem ninguém para impedi-lo de viver como ele quer. Quando aquele anjo foi colocado na porta do jardim do Éden com a espada flamejante, Deus estabeleceu que o homem não voltaria. Mas o homem agora, ele continua tentando voltar. Mas ele continua e vai permanecer tentando voltar, criando um mundo sem Deus. E aí nós vemos o que é um mundo sem Deus. E nós não podemos nos deixar influenciar por um mundo que tira do ser humano o seu maior tesouro, o seu Criador, que tira do homem a razão da sua existência, o seu Deus, e coloca ele como centro do universo. Aonde há um erro gravíssimo, e a partir dele, todo o entendimento sobre Deus, sobre Cristo, sobre a Bíblia, no catolicismo cai. Porque tu és Pedro, e sobre esta rocha, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. O homem vive assim, edificando a sua existência no homem. Mas nós sabemos que a pedra onde a igreja está edificada é a pedra angular, é Cristo, que não falha, que não muda, que estabeleceu todas as coisas centradas nele, porque o João nos diz: no princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós sabemos que essa palavra, o verbo do grego, é o logos, e não é somente palavra, é também a razão de existência de todas as coisas. E se a gente tirar a razão da existência das coisas, a pedra angular que sustenta as coisas, todas elas vão cair. E é por isso que a ciência não está nos levando a lugar algum. É por isso que há tantas discussões destrutivas para o homem. Mas a mão da graça está estendida, e ela quer que nós compreendamos o quê? O ponto de partida. Deus nos converteu em Cristo. Nós estávamos indo para lá, conversando isso, então ele voltou com a gente. Nós estamos indo de volta para o princípio. Então vamos aqui ver o que a linguagem de Deus, que se adapta à nossa condição mental, quer nos ensinar a respeito de fé, que é um gesto da bênção de Deus para nós, com a ciência, que é o desenvolvimento do homem a partir das capacidades que Deus concedeu para conhecer o mundo e o que nele há, mas a partir de uma perspectiva divina. Diz assim, no ponto 1, a linguagem de Deus. Deus adapta a sua linguagem à humana, de modo que possamos compreendê-lo. A Escritura Sagrada, dada com propósitos específicos, é suficiente e eficaz. Ela não tem a pretensão de fazer ciência. Não é um manual científico que pretenda nos ensinar a respeito de química, física, biologia, botânica, astronomia e etc. Entretanto, cremos no que ela diz no campo científico. E ela diz sempre dentro do seu propósito existencial, redentor, escatológico. É a verdade do ponto de vista fenomenológico, ou seja, como os fenômenos são percebidos por nós, independentemente do nível científico de cada cultura. Portanto,
não há divergência real entre a genuína ciência e a correta interpretação da Bíblia, já que Deus é o Senhor de toda a verdade. A pergunta que eu gostaria de fazer aos irmãos é a seguinte, a partir desse ponto: como nós, igreja, podemos contribuir para que haja bom termo, concórdia nessa briga entre fé e o conhecimento científico, já que malignamente o adversário estabeleceu entre nós que, olha, temos que separar a fé da ciência. A igreja não pode estar, não tem que falar a respeito disso. E usam como justificativa a conduta de alguns homens religiosos que perseguiram os cientistas para defender uma tese de que isso é um mal para o homem, que a igreja interfira na política, que a igreja interfira na ciência. Como a gente pode contribuir com isso? O que pode fazer um cristão como para que isso seja restabelecida a verdade, que, como disse aqui, Ele é o Deus de toda a verdade, o Senhor de toda a verdade. Algum irmão se habilita na intrepidez do Espírito? Porque o Evangelho, que trata, como bem diz aqui a ciência, bem trata aqui a nossa lição, o propósito grandioso da Bíblia vai apontar para uma redenção escatológica, para a apresentação de um Deus que criou homens conforme sua imagem, e depois esses homens caíram, se apartaram dele. A igreja pode contribuir para que essa verdade, para que a fé e a ciência possam caminhar junto? De como a nossa visão sobre os astros, sobre os animais, sobre o funcionamento do corpo humano, pode ter melhor valia e real a partir de Deus ou não? No parágrafo seguinte, diz que Moisés, inspirado por Deus, escreveu do ponto de vista de como os fenômenos são percebidos. Na hipótese de Moisés ter escrito conforme os padrões científicos de sua época, o que de fato não fez, sendo isso extremamente impressionante, se considerarmos que ele teve uma formação primorosa dentro dos modos egípcios e conseguiu romper com ela, certamente o que dissesse seria ridicularizado hoje, por ser considerado fruto de uma concepção pré-científica. Nós conhecemos o desenvolvimento cultural, científico, social dos egípcios, que era um povo extremamente desenvolvido. Eles tinham, em todos os aspectos científicos, medicina, fazia-se naquele tempo cirurgias de cérebro. Nós vemos ainda que perduram as obras, os túmulos dos faraós. E todas aquelas cidades grandiosas que eles fizeram. E Moisés, que foi formado como um príncipe, imaginem o conhecimento, a formação educacional que ele tinha. Ele era um arquiteto no Egito. E ele é mais do que nunca, para esse ponto, o nosso maior exemplo. Porque Moisés, tendo recebido todo esse conhecimento grande do que havia do que se pudesse conhecer e pesquisar ao longo da existência do mundo até aquele tempo, ao conhecer a Deus, ele colocou de lado absolutamente tudo quanto ele sabia
E quando a gente lê o Gênesis, o livro da criação, o princípio das coisas, a gente não vê rastro de ciência humana. Ele se deixou levar absolutamente pelo conhecimento de Deus. Isso nos falta. Por isso Moisés sempre foi chamado, todos quando vão citar Moisés na Bíblia dizem, Moisés, servo do Senhor, Moisés, homem de Deus. Esse era o testemunho de Moisés. Não Moisés, príncipe do Egito, arquiteto do Egito, aquele que abriu o Mar Vermelho. Não se reconhece Moisés por isso. O que se diz dele é Moisés, homem de Deus. Moisés, servo do Senhor. Porque ele se despiu de si mesmo para conhecer a Deus. E o conhecimento de Deus encheu a sua alma. Então, apesar de conhecer todas essas coisas, que sim, ele vai usar, porque Deus não desperdiça o conhecimento que ele nos dá anteriormente, para que nós possamos desenvolver os trabalhos que ele quer que façamos para o seu povo. Nós sabemos que o conhecimento dele de guerra foi aplicado muitas vezes enquanto o povo estava no deserto, ainda se preparando para alcançar a terra prometida. Mas quando ele assentou-se para escrever como Deus criou as coisas, ele não se deixou influenciar pelo que ele sabia. Ele tinha uma capacidade de discernimento. Aqui agora eu preciso apenas do conhecimento de Deus. Aqui agora eu vou utilizar o conhecimento que eu adquiri através dos estudos, porque foi uma bênção que Deus me deu naquela época para que hoje eu pudesse usar. Isso é fundamental. Eu ter uma base divina muito forte, para que na hora em que a crise acontece, eu saiba como agir biblicamente, para ser o quê? Um homem de Deus. Nessa briga política que nosso país vive agora, o que mais falta é exatamente isso. Eu saber o que eu tenho que fazer diante disso, através do que Deus estabeleceu na Bíblia. Eu não consigo discernir, porque eu venho pouco à Bíblia para poder perguntar a ela o que ela me diz para fazer, ou na verdade, antes que aconteça, porque nem sempre a gente vai ter tempo para poder ir consultar a Bíblia. Mas eu já tenho que saber de antemão o que Deus estabeleceu e o que eu vi na história do povo de Deus ao longo de sua trajetória para reagir diante dessa situação. Nós sabemos, quem leu o livro dos reis, o livro das crônicas, quantos reis terríveis tiveram o povo de Israel. E todos eles, por consequência do pecado do povo. Nós sabemos que boas ou más, todas as autoridades são estabelecidas por Deus. E o que ele nos manda fazer com eles é: oremos. Oremos, porque só Deus é capaz de mudar o coração do homem. E enquanto a gente ora para uma autoridade, que Deus transforme o seu coração, Deus vai operar em mim também. Ele vai me levar a ver o que eu tenho em comum com aquela autoridade. Já que toda autoridade é espelho da sociedade. E nós precisamos compreender isso.
Exatamente. Nossa irmã disse uma coisa muito importante. E isso é um fato que acontece recorrentemente conosco, e não deveria ser assim, porque por estudarmos pouco, observarmos pouco, por fazermos pouca ciência bíblica. Como o homem caiu, e aonde ele caiu foi exatamente aonde caiu o seu adversário, no intuito de ser igual a Deus, todos querem ser protagonistas. Ninguém quer ser o carregador de pedra. Todos querem ser Faraó. Ninguém quer ser aquele que esculpe o rosto do Faraó na pedra. João Batista nos ensinou, agora é importante que ele cresça e que eu diminua, porque algum dos seus discípulos foi lá, diabolicamente eu creio, inspirado, e disse: aquele do qual o Senhor falava e o batizou lá no Jordão, também está batizando, e todos lhe vêm ao encontro. Se João não fosse um homem inspirado e cheio de Deus, isso está errado. Eu apresentei o cara, agora ele está abrindo concorrência no meu ministério. Além de estar pregando, agora ele está batizando também. Eu vou perder a minha notoriedade. Mas João não estava preocupado com isso. Da última vez que eu lecionei aqui, eu lembrei os irmãos da parábola dos 5 talentos. Deus não vai dar 5 talentos a todos, mas 1 talento ele te deu. 3 ele te deu. Ele faz essa medida. E ele vai cobrar de acordo com aquilo que ele te deu de capacidade. E se você está no meio do povo de Deus e não está produzindo nada, você é ramo que não está dando fruto, o que ele disse que vai acontecer? O que a videira verdadeira diz que vai acontecer com o ramo que não dá fruto? Ele seca. E ele vai fazer o quê? Alimentar o fogo. O que é esse fogo? Precisa dizer, explicar? As muitas. Eu sou neófito, gente. Eu tenho 12 anos que eu fui convertido. Não sei nada da igreja. Eu não sei nada da Bíblia. Eu não sei nada de Deus. O que eu sei é, se eu não fizer, eu vou ser lançado ao fogo. Cada oportunidade que ele nos dá de vir à sua casa é mais uma parábola, aquela da figueira que o Senhor chegou diante dela e ela estava sem fruto. Então ele disse: essa figueira já está aqui ocupando a terra faz muito tempo, pode arrancá-la. Mas como nós ainda temos fôlego de vida, o Senhor está dizendo a você hoje e a mim: Senhor, por favor, espera só mais um pouquinho. Eu vou colocar aqui um adubo, vou irrigá-la e ela vai frutificar. É mais essa oportunidade que ele está dizendo a você, que ele está dizendo a mim e a todos quantos vão a alguma igreja cristocêntrica hoje,
para nos dizer, olha, você tem um talento, eu não sei qual que é, mas você tem que desenvolvê-lo, ele tem que frutificar. Você precisa propagar e ter condições de apresentar esse mundo que está afundado em si mesmo, pensando saber muito sobre as coisas, que essa ciência dele é falha e o está destruindo. E apresentar biblicamente com um testemunho, apresentar biblicamente com argumentos, apresentar biblicamente no seu trabalho aqui na igreja e na sua casa. Para que a forma que a ciência caminhou hoje para a destruição do homem, não foi para isso que Deus deu essa capacidade ao homem. Não foi para isso que ele criou um ser, sua imagem e semelhança, com o qual ele desenvolveu um relacionamento que é totalmente diferente. E nós temos que perceber o quanto que essa ciência humana, corrompida, egoísta, diabólica, está influenciando a vida da igreja. Se hoje há pessoas que se declaram cristãs, favoráveis a pautas de aborto, a divórcio, há tantas coisas que nós sabemos que biblicamente são absurdas, que não deveriam sequer ser citadas dentro da igreja, citadas por um cristão. Isso está crescendo no meio da igreja. E as pessoas acham que realmente, porque estão ouvindo do mundo, que Jesus era comunista, que Jesus era um socialista, que ele, se ele estivesse aqui hoje, ele abraçaria todos os que estão perdidos, drogados, se prostituindo, envolvidos com o homossexualismo. Ele simplesmente abraçaria, não pode continuar aqui, está tranquilo, não tem problema nenhum. Quando terminar a jornada aqui, eu vou morrer em vão. Eu não vou morrer para poder lavar ninguém no meu sangue, para torná-los novamente imagem e semelhança como eu lhe criei, não. Porque a ciência humana hoje, inspirada diabolicamente, diz que todas essas coisas são normais, contrariando a própria ciência, de que hoje tudo é, mas na verdade, queridos, não é. Que qualquer coisa é família, qualquer composição de pessoas é família, que um homem e o outro homem e um cachorro é uma família, que um cachorro agora é um filho, que duas mulheres são família, que qualquer uma dessas coisas assim, que qualquer um que se sentir mulher é mulher, qualquer um que se sentir homem é homem, mas aí a própria ciência contraria. Peraí, enfia uma agulha no cara, tira o sangue dele e examina, e veja se é mulher, e veja se é homem. E se você disser qualquer coisa que contrarie isso, você é radical, fundamentalista, você não tem amor, você não é de Cristo. E nós estamos aceitando coisas como essa com naturalidade. Por quê? Porque nos falta intrepidez, nós não temos espírito. Porque o amor para o mundo é: faça aquilo que você quiser e eu te apoio. E é isso que Deus nos ensinou por ser amor? Dizer sim indiscriminadamente? Essa é a ciência do amor? O amor se conceitua dessa forma? O amor bíblico se conceitua: eu dou aquilo que você precisa, não o que você quer. Porque se eu te der o que você quer, você vai ser destruído. Deus amou o mundo de tal maneira, qual é o gesto de amor dele? Ele deu o seu Filho unigênito para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, não continue nesse caminho de destruição, mas que tenha a vida eterna. Não adianta a gente saber dominar todas as ciências, química, física, biologia, história, geografia, computação, astrologia, astronomia, qualquer uma delas, apartadas de Deus. Porque se a gente não passar no filtro que é a palavra de Deus, nós vamos se perder. A primeira lição da nossa revista, Salmo 19,
Você já até falou antes, né, sobre a natureza. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, qual como noivo que sai dos seus aposentos e se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até outra vai o seu percurso, e nada refoge o seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em esguardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. É um dos mais belos salmos aqui escrito por Davi. Já podia até fazer a oração e a gente ir embora para casa, porque já está resolvido a questão ciência e fé, só com o Salmo 19. A gente não precisaria dizer mais absolutamente nada. Mas ele nos dá a oportunidade de meditarmos nisso. Davi é um grande exemplo disso que eu falei, de um homem de Deus que busca Deus. Ele vai não só olhar para o céu, sabendo que Deus é espírito. Ele vai olhar, como o famoso Salmo 23, enquanto ele está trabalhando, ele está meditando em Deus. Olha, eu cuido dessa ovelha e Deus cuida de mim. E eu sou, na verdade, eu que me sinto forte, que já venci leão, que já enfrentei urso. Sem Deus, eu sou facilmente devorado pelo meu adversário. Então ele vê o cuidado de Deus, que Deus o corrige com a sua vara, que o conduz com o seu cajado. Então ele está automaticamente o tempo inteiro buscando a Deus e reconhecendo Deus em sua vida e reconhecendo a Deus no funcionamento do mundo. A soberana e infalível sabedoria de Deus em tudo. Olha o que o texto vai dizer aqui na sequência. Por outro lado, depois da pré-científica, o fruto da concepção pré-científica, quando a gente estava falando lá de Moisés. Por outro lado, se ele redigisse um relato da criação de forma científica absoluta, que certamente não era a dos egípcios, já que os egípcios acreditavam no monte de Deus e tinham um Deus para cada elemento da natureza. E nunca se esqueçam, por que em todas as civilizações sempre há muitos deuses? Primeiro, por razões simples. O maligno sabe que existe um Deus só, então ele já começa a lançar mentira colocando um para fazer cada coisa, para que nenhum tenha assim tanto poder, apesar dele colocar um maior que os outros. E para de outra forma, ele sempre vai inspirar os homens a criar deuses conforme a imagem dos homens caídos. São deuses invejosos, deuses que matam uns aos outros, que têm relações íntimas com pessoas. Essa é a marca dos deuses dos homens. Como diz também o salmista, eles têm boca, mas na verdade não falam.
Eles, ou Isaías diz, eles vão lá, pegam uma pedra, ou pegam um pedaço de madeira, entalham, formam. Era para ele fazer uma beleza que honrasse e glorificasse a Deus, mas não. Ele cria um ídolo, dá uma forma a ele, e depois, diante daquilo que ele criou, ele se prostra e ora. E pede aquilo que ele mesmo fez com as suas mãos, que o proteja. Está vendo aonde o maligno consegue levar o homem? Dá para compreender isso? Quando a gente vê lá Paulo em Éfeso, cidade da grande deusa Diana, onde tinha uma estátua dela grandiosa, imensa, considerada uma das maravilhas do tempo do mundo antigo, foram homens que fizeram. E através dela ali criaram-se o quê? Uma cidade que tornou-se grande naquele tempo. E essa cidade, e por causa dessa imagem, os homens faziam fortunas e tudo mais, e vinham pessoas do mundo inteiro para se prostrar diante de uma imagem, uma escultura, feita por outros homens, para pedir àquela escultura que ela o curasse, que ela o salvasse, que ela o protegesse, que ela lhe fizesse rico, e por aí vai. Porque não há ciência, não há conhecimento apartado de Deus. Seguindo, o texto diz assim: o texto faz uma pergunta: se a gente olhasse para a criação do mundo e o funcionamento do mundo a partir do conceito egípcio daquela época, de 5.000 anos atrás, nós seríamos capazes de compreender? Hoje ainda não está sendo feito agora, agora que eu digo algum tempo, a discussão se a Terra é plana ou se ela é redonda, em pleno 2021, tem gente aí defendendo tese e conseguindo fazer com que pessoas acreditem mesmo que a Terra é plana. Se a Terra é plana, ela tem um abismo, termina lá. Por que esses homens não pegam o barco, vão lá e tiram uma foto? Aqui, gente, olha aqui. Gravam lá, fazem um ao vivo, uma live lá. Estamos aqui no abismo onde a Terra termina. Por que eles não fazem isso? E ainda assim as pessoas, é tão fácil de se comprovar. Assim como é fácil comprovar a existência de Deus em absolutamente tudo. Esse Salmo 24, que é um salmo grandioso, o pastor Paul Washer, ele faz um sermão a respeito dele, que quem não viu, veja, sobre a ascensão de Cristo no céu. Para você ver como Deus tem domínio sobre todas as coisas, como Ele sabe. Ciência é saber. Deus sabe. Ele anunciou a vinda, Ele anunciou como seria a sua vida, anunciou qual seria a sua obra, depois Ele anunciou como seria a sua morte, anunciou como seria a sua assunção aos céus e como seria a sua volta. Isso tudo já está descrito só por Davi. Só Davi já vai tratar sobre absolutamente tudo isso. Vejam esse sermão, para que vocês vejam quão glorioso é esse fato, é o Evangelho, como ele é grandioso sendo um só, enquanto se perde tempo com tanta coisa inútil. Como a gente gasta tanto tempo com inutilidades e futilidades, e a gente está perdendo o verdadeiro conhecimento. E aí a gente fica vulnerável às imposições, queridos, que aqueles que dominam a humanidade carnal põem. A gente veste o que eles dizem que é para vestir, a gente come o que eles dizem que nós devemos comer, a gente bebe o que eles nos mandam beber, a gente pensa o que eles nos mandam pensar. Nós aqui não somos tão tolos para acreditar que a marca da besta vai ser um chip para ser colocado na testa ou na mão, porque Moisés nos disse o que é essa marca. E queridos, essa marca está tão forte, eu não digo no mundo, mas dentro da igreja, que é a marca do que você pensa
é aquilo que vai te levar à ação. Capítulo 6 do Deuteronômio, Moisés diz isso, quando ele nos ordena a sentarmos com a nossa família, a lermos a Bíblia, a estudarmos, a conhecermos a Deus e a falarmos com nossos filhos, e quando levantar, meditar nela, quando formos deitar e quando fazemos nosso trabalho, em tudo quanto nós fizermos, para que assim nós possamos amar a Deus com toda a nossa inteligência, com todo o nosso coração, com toda a nossa força. Para que a palavra do Senhor esteja na nossa mente, e se ela está na nossa mente, ela vai estar nas nossas ações. Mas se o mundo está na nossa mente, ele vai estar nas nossas ações. Então nós vamos ser influenciados facilmente pelas ciências humanistas. E é com isso que a gente tem que se preocupar. Não adianta a gente hoje estar recebendo o adubo aqui no pé da nossa árvore, da parte de Deus, não é meu, porque eu não tenho absolutamente nada, de meditarmos na ciência, no mundo, como o mundo está funcionando a partir do pensamento humanista, e está deixando de lado a ciência verdadeira, que deve conduzir a ciência humana a uma convivência pacífica entre os homens, a uma convivência positiva, em que todos os homens vão ter acesso a todas as coisas, a comer, a beber, a se vestir, e principalmente a ser gratos e a glorificar a Deus. Nós vamos aqui ao ponto 2, que nos diz assim, é o princípio da acomodação. Calvino, ele era um homem de grande conhecimento, nós sabemos que ele era advogado, um homem letrado, um homem muito especial. Um homem com um vasto conhecimento a respeito de todas as coisas. E ele sempre tentou contribuir para que a ciência humana tivesse total influência e voltasse a partir do princípio bíblico de conhecer as coisas através de Deus. Diz assim, a teoria da acomodação de Calvino exerceu poderosa influência sobre os astrônomos protestantes, que sua concepção de universo fosse geocêntrica. Era natural. Como poderia ser diferente se os próprios astrônomos tiveram dificuldade de aceitar as concepções de Copérnico? Copérnico era um cientista, um astrônomo daquela época, e aqui vai tratar, como a gente está falando aqui, dessa dificuldade de ver as coisas a partir de Deus, e aí cada um tem um pensamento, como nosso irmão bem leu aqui, o que provém de Deus vai ter harmonia no pensamento, independente da linguagem do indivíduo, mas a estrutura do pensamento é o mesmo. E isso vai faltar no homem. Cada um vai pensar as coisas a partir do que ele acha. E aí cria-se todas essas confusões. De início se pensava a nossa galáxia, se pensava como funcionava o sistema solar a partir da Terra sendo o centro. Depois, então, vai haver a discussão porque o centro é o Sol e não mais o planeta Terra. É disso que eles vão tratar aqui. Mas esse trecho está aqui na nossa lição, esse embate de ideias, para nos mostrar exatamente isso. Não para nos ensinar astronomia básica aqui, através desse texto, mas para que possamos compreender qual a percepção de Deus a respeito disso. O que Ele quer que nós compreendamos aqui? Como nós vamos fazer para entender esse estudo aqui, que é tão complexo? Que naquela época, como é que eles poderiam pensar em algo assim? Eles não tinham nem equipamento para poder. Hoje tem sonda, tem nave, tem tantos equipamentos. Se a gente pensar que há 500 anos atrás, nesse tempo aqui que se discutia isso,
como esses homens faziam até para poder observar quais os equipamentos que eles tinham para poder olhar para as estrelas, para olhar para a lua, para tentar identificar os planetas, se não fosse Deus para poder falar, olha, próximo de vocês tem esse planeta. Se você pegar essa lente aqui, colocar mais 2 ou 3 delas dentro desse tubo aqui, você vai conseguir ver mais longe, a ponto de ver as estrelas tão próximas. E hoje o homem já pode ir, praticamente pode ir lá para ver. Então nós vemos como o desenvolvimento tecnológico cresceu tanto. E ao invés de trazê-lo para próximo de Deus, trouxe o homem para próximo de si mesmo. E aí ele não consegue entender as coisas como deveria. Ele não consegue ver a beleza das coisas como deveria. Porque quando o nosso querido Adão dava nome às coisas que tinham ali no seu entorno, ele o fazia inspirado em Deus. O homem faz inspirado em si, por isso ele dá o nome, normalmente o seu, porque ele quer glória para si. E enquanto o homem buscar glória para si, seja nas coisas pequenas ou nas grandes, ele vai sempre caminhar para a sua queda, ele vai caminhar em destruição. Nós vamos avançar aqui ao ponto 3, que é a ciência e a religião hoje. Nos países protestantes, os cientistas não eram obrigados a aceitar o juízo de um não cientista em matéria de ciência, afirma Roikas. O astrônomo luterano alemão Johann Kepler, de 1571 a 1630, assim como Lutero da sua astrologia, que procurou dar precisão matemática às descobertas de Copérnico, descobrindo as leis dos movimentos dos planetas. Diz assim: sentia-se como se estivesse pensando os pensamentos de Deus após ele. Sentia-se como sendo um sumo sacerdote no livro da natureza, religiosamente obrigado a não alterar nem um jota ou tio daquilo que havia agradado a Deus escrever nele. Já Nicolau Copérnico entendia que os astrônomos, como sacerdotes de Deus, no exame do livro da natureza, deveriam glorificar a Deus. Isso é muito importante, porque homens muito inteligentes, talvez os homens mais inteligentes que viveram no mundo, no campo da ciência, Isaac Newton, ou algum desses aqui citados, tinham por base isso. Eram homens que tinham consciência da existência de Deus e buscavam desenvolver o seu trabalho científico dessa forma, inspirado por Deus, respeitando, olha, o que eu estou vendo é isso. E se hoje eu posso ver isso, eu vou apresentar aos outros isso aqui como o que Deus me deu de revelação até este momento, assim como é na Bíblia. E assim como Deuteronômio 28 diz, 29, a Deus pertence os mistérios. Ele me permitiu compreender até agora, eu vou até agora. Eu não vou ficar desenvolvendo teoria, eu consegui ver até o nosso irmão Hélio, eu não posso ficar desenvolvendo uma teoria até lá na porta, porque eu não sei o que tem na porta, eu ainda não vi. Quando eu ver, então eu falo a respeito. Ao invés de eu entrar no eu acho, eu penso, eu acredito, tenha ciência e consciência. Porque cada uma das nossas palavras, Jesus diz das frívolas, as que nós falamos brincando, nós vamos prestar conta. Isso ele está dizendo, toma cuidado com o que você diz. Os homens que espalham por aí teorias, pensamentos, normas de condutas que contrariam a Deus, seja para a natureza ou para o comportamento do homem,
da sociedade, eles vão prestar conta. Por isso fazer ciência é tão perigoso. Porque o Deus que criou todas as coisas, Ele revela de acordo, assim como no início da lição nós vimos, que Ele adapta a sua capacidade e a sua forma de se comunicar às limitações do homem, Ele nos dá limitações para compreender até onde nós devemos saber. Se eu for além e começar a especular, eu vou criar loucuras e vou prejudicar pessoas. E conforme a visão que nos foi passada no livro Visões do Céu e Visões do Inferno, por nosso irmão John Bunyan, tem um lugar lá especial para cientistas, para ateus, que disseminam pelo mundo teorias, loucuras, demônios que estão lá para poder fazê-lo, para aumentar o seu sofrimento ou acusando. Está vendo? Você não falou que não existia Deus? Pois é, agora você está aqui. Ó. Você disse que se não existia Deus, também não existia diabo e logo também não há inferno. Olha você aqui. E sabe quando? E aí eles dizem, um desses homens que foi um dos influenciadores de John Bunyan para perder a crença em Deus, que ele vai encontrá-lo no inferno, nessa visão, diz a ele: cada um dos que me ouviram, que quando morrem vem para cá, aumenta o meu sofrimento. Mais intensa ficam as minhas dores. Isso por causa de uma ciência apartada de Deus. Nós precisamos ter essa base bíblica muito forte em nossas vidas, nos dias de hoje, para o resto da nossa vida. Porque tudo aquilo que eu ensinar e que levar alguém ao erro, lembre-se do que Jesus fez na parábola em que ele conta, na verdade nem é parábola, quando ele nos fala a respeito do escândalo. É inevitável que haja escândalo, mas ai daquele que for a razão do escândalo. Melhor lhe seria ter amarrado uma pedra de moinho e se lançado ao mar. Porque tudo que nós ensinarmos fora do que Deus estabeleceu, seja na ciência, ainda que a ciência não tenha descoberto, ou seja, a respeito da palavra de Deus, e que levarmos o outro ao erro, nós vamos ser severamente punidos. E cada um, e aí as doutrinas que se espalham e que acabam dominando muitos milhões de corações, e cada um que aquele que recebeu e propagar, ele tem responsabilidade com ela. E ele vai ter que prestar essa conta perante a Deus. E não vai ser uma coisa assim, nada agradável. À medida da justiça de Deus, a punição que Ele lança sobre o homem, nós sabemos, é a medida do seu amor. E é de acordo com o conhecimento que Ele tem de Deus, e também é de acordo com aquilo, o dano que você causou a um grupo. Por isso, nós temos o dever bíblico, para a glória de Deus e para a defesa da nossa, e para a preservação da nossa existência eterna, que ter esse cuidado, esse afinco de conhecer a Deus e de testemunhar a Deus aonde quer que estejamos. Não permitir que esse sistema que hoje aí está, que tenta calar, oprimir, impedir que você fale de Deus, impedir que você diga, isso está errado. Quem disse que está errado? Deus disse que está errado. Por que Deus disse que está errado? Ele disse que está errado porque Ele estabeleceu o homem dessa e dessa forma. E assim, assado. Ah, mas isso é uma bobagem. Isso não importa.
A Bíblia foi escrita por homens e foi alterada. Querido, não importa o que eles vão responder. Importa que você tenha paciência e tenha doutrina e aplique. E isso vai ser amanhã ou o caminho para a salvação para esse homem, ou vai ser o motivo do juízo dele. Mas o que não pode é você se omitir. Porque aquele que me negar diante dos homens, o que Jesus disse? Lembra quando a gente era pequeno? Complete a frase. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai. E isso eu não estou dizendo que você tem que ser um brigador. Não. Não precisa. Mas você tem que lutar pelo Evangelho, isso é seu dever. Mas você tem que conhecê-lo também. E tem que lutar para vivê-lo todos os dias. Para que você não seja um hipócrita, não seja como um fariseu, um sepulcro caiado. Fala, meu irmão. Exatamente isso. Se a gente em tudo, e isso só vai acontecer através de muito exercício nosso, a lição de hoje foi um tema assim, muito complexo, muito carregado. Trouxe aqui algumas questões técnicas, ainda que bem simples, a respeito de astronomia, de visão, mas com o intuito, que é isso que a gente tem que ter em mente, por que eles colocaram isso na nossa lição? É para nos mostrar que isso não é um problema de agora. Salomão já nos havia avisado, não há nada novo debaixo do sol. Nenhum dos conflitos que há entre o homem, agora, não houveram no passado. Os homens sempre estiveram divididos entre duas classes, alguns pensando que estavam em uma terceira, mas no fim das contas ele estava ou de um lado ou do outro. Mas o que ele mais deseja é que a terra, que nós nos enchamos do conhecimento de Deus, que haja em nós o mais profundo prazer no conhecer a Deus. É tão maravilhoso quando a gente você liga ali a televisão, vai ver um jornal, ou você recebe uma mensagem, você vai ler ali uma matéria, você lê aquilo e diz: que coisa maravilhosa, está em acordo com o que Deus me disse no livro tal, no texto tal, pelo profeta tal, pelo apóstolo tal, ou pelo próprio Deus encarnado. Ou quando você já pode dizer: isso é uma bobagem, isso não acrescenta nada, isso não provém de Deus. Você vira aquela página e está resolvido. Porque você tem em si a verdade que está aqui. Nada que o homem criar vai se aproximar em sabedoria do que Deus diz ou é. Alguns
pela graça comum, e em alguns momentos eles conseguem se aproximar, mas eles não conseguem ir até o fim se Deus não estiver com ele. Completar o seu pensamento e torná-lo algo que vai transcender sua geração. Muitos se perderam no caminho da sabedoria porque se embriagaram na vaidade. E a gente, que somos privilegiados, às vezes olhamos para alguns irmãozinhos em algumas igrejas que estão em práticas biblicamente erradas, heréticas, pecaminosas, abomináveis, e nós rimos daquilo. E nós deveríamos chorar. E nós deveríamos orar. Deveríamos, pelo menos, ainda que eles não os ouçam, convencer não é um trabalho nosso. É trabalho do Espírito Santo. Mas nós temos que dizer a eles que essa ciência de Deus que eles desenvolveram está errada. Porque Deus estabeleceu assim, 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 assado. Ao invés disso, nós muitas das vezes rimos quando a gente recebe alguns vídeos. E aí nós estamos rindo de algo que entristece o Espírito Santo. E na nossa cabeça nós estamos melhores que eles. Estamos mesmo. Não estou dizendo, mais uma vez eu vou enfatizar isso, eu não estou dizendo que ninguém tem que ser como João Batista, porque para ser como João Batista, tem que passar a vida no deserto, comendo mel, comendo gafanhoto e orando. Que aí você pode chegar diante de qualquer um e dizer, raça de víboras. Porque aí não vai ser simplesmente uma palavra agressiva, vai ter impacto do poder do Espírito, para trazer o quê? Conhecimento, para que aquela vida não caminhe para uma destruição. Para dizer, diante da ciência que hoje trabalha e afronta Deus, que ela precisa e pode ser muito melhor, se ela, a partir de hoje, devolver aquilo que ela tentou tirar de Deus e olhar para o mundo, para a natureza, para o homem, para o interior do homem, a partir de Deus. Todo psicólogo precisa de um psicólogo. Se a ciência dele tivesse perfeita e fosse boa, ele não precisaria. Não é um contrassenso? Vocês já pensaram nisso? Todo psicólogo faz análise, ele faz porque ele vai recebendo ali aquela carga da vida das pessoas e tal e tal. Se aquilo fosse tão perfeito, tão bom aquilo que ele já conhece em si, ele não precisaria de assentar com o outro para poder falar do mesmo problema. E que no fim das contas não resolve a essência do problema. Na conclusão, que é sensacional, diz assim, somos chamados a apresentar a alternativa cristã em todas as áreas da nossa existência, inclusive nas nossas pesquisas. Não fomos destinados a viver em um gueto acadêmico ou simplesmente na defensiva. Ou seja, nós não fomos chamados para poder ficar, quando a gente vai para a faculdade, ou na escola, ou no nosso meio social, confinado, fechado, eu sei, eu fico, e eu estou vendo acontecer, é o mesmo que você está vendo uma briga acontecer, um está espancando o outro, e você fica ali sentado assistindo. Se esgueirando nas brechas da academia, buscando apoio em um mundo totalmente paganizado. Temos uma estrutura de pensamento consistente, coerente e demonstrável. Precisamos ter clareza quanto a isso, a fim de não sucumbirmos a uma estrutura de pensamento pagão, sem uma sólida fundamentação teórica, nos tornarmos joguetes fáceis e ingênuos nas mãos de teóricos e teorias totalmente incompatíveis com a fé cristã e, portanto, com a totalidade da realidade. A realidade está apertando tanto o cristão, tanto a verdade, a mentira está atacando tanto a verdade, que você já está ouvindo aí. Vocês não estão ouvindo que tem um monte de pastor querendo atualizar a Bíblia? Ou seja, isso é apenas um eufemismo, ou seja, vamos usar uma palavra suave para dizer, vamos tirar da Bíblia
aquilo que nos confronta. Quando eles falam que vão atualizar a Bíblia, é isso que eles estão te dizendo. Vamos tirar isso aqui que confronta o pecado. E isso era para quando aquele pastor, o Ed Renekiewicz, que hoje é dos mais respeitados no Brasil, por quê? Porque ele fala para o mundo, e o mundo ama os que falam o que ele quer ouvir. Era para ter havido em todos aqueles que têm uma rede social, em todos os cristãos do Brasil, uma revolução diante do absurdo que é um pastor com a Bíblia na mão falar que nós temos que mudar a Bíblia. Nós temos que alterar, a Bíblia precisa ser atualizada. Oi? É Jesus que está falando? A Bíblia é a palavra de quem? É a palavra de Deus. Se fosse sofrer alguma alteração, quem faria? Deus. Não é a sua palavra. Você pode pegar a sua pesquisa, os seus estudos acadêmicos, o que você quiser, que partir de você, e alterar. Aquilo que é do outro, você não pode alterar, principalmente se é de Deus. E com uma intenção tão má como essa. Seguindo aqui, certamente podemos e devemos aprender com várias ciências. A ciência é boa em si. Remédios, tecnologias das mais diversas, roupas, alimentos, tem muita coisa boa. Mas a gente não pode fazer disso uma razão de existência. Fazer dela nosso Deus. Contudo, isso não significa aceitar suas pressuposições, suas descobertas. As suas descobertas, observações e críticas podem ter valor e pertinência. Todavia, faz-se necessário olhar esses aspectos dentro de uma cosmovisão cristã, que sem dúvida ainda que validando muito do que foi dito, nos encaminhará para uma solução diferente, considerando a complexidade da existência humana, tendo Deus como Criador e Senhor de todas as coisas. Somente pela palavra poderemos ter uma dimensão abrangente da realidade. É necessário que assumamos a nossa fé em sua amplitude e desafio. A fé não é uma ilusão. Ela não fecha os nossos olhos a evidências contrárias, ou apenas enxerga com o brilho otimista de quem encontrou o que queria nas evidências favoráveis. A fé, contrariamente, aguça a nossa inteligência e sensibilidade, ajudando-nos de forma objetiva em nossa pesquisa. Estudar é legítimo porque é uma capacidade que Deus te deu. Ler é um dom maravilhoso. Muitos milhões viveram e não puderam ler. Nós podemos, então nós temos que ler. Nós temos que conhecer a Deus. Nós temos que conhecer a ciência. Nós estamos em um mundo material, um mundo carnal. Nós temos que saber o que está acontecendo aqui, mas nós não podemos permitir que isso transforme o que é o centro da órbita da nossa existência, que é Cristo. Não se esqueçam nunca, não há nada de novo debaixo do sol. Os homens são o que sempre foram e sempre serão, exceto aqueles que foram tocados por Deus. Tudo que eles disserem que não encontrar abrigo na palavra de Deus está errado. Tudo quanto eles disserem que encontrar abrigo na palavra de Deus é o certo. E então você vai saber que aquilo foi inspirado por Deus. Deus, em sua misericórdia, permite que homens ímpios criem coisas boas para que beneficie a muitos, como os remédios, como tantas coisas, as quais nós sabemos que a tecnologia criou. E o que nós não podemos fazer é tornarmos dependentes da obra do homem. Seja o homem o eu mesmo, ou seja qualquer um outro. Mas eu sempre preciso estar consciente que é a ciência que vai transpor o tempo, que vai mudar as pessoas que Deus estabelecer para que assim seja, porque ela não vai mudar o mundo, porque essa não é a vontade de Deus, é o conhecimento de Deus, é a vida eterna. João 17:3, e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nunca se esqueçam disso. Isso é a ciência.
a vida eterna, eternamente sabendo o que Deus fez, quem Deus é e o que Ele tem feito por nós e o que é o Evangelho para toda a eternidade. E ele aprende, quem tem o conhecimento de Deus amparado pelo Espírito, aliado à oração, ele desenvolve a humildade. Quanto mais a gente lê e mais a gente orar, a gente vai crescer em conhecimento de Deus e em mansidão, nos frutos do Espírito. E aí ele vai ser sempre positivo a nós. Então nós vamos orar e agradecer a Deus por essa grande oportunidade de conhecermos um pouco mais dele. Pai Santo, nós lhe rendemos graça, louvores e toda adoração, porque és santo, és todo-poderoso, e toda a terra está cheia de tua glória e do conhecimento de Deus, ainda que homens rebeldes tentem repeli-lo. A beleza das suas obras enche os nossos olhos com alegria, nossos corações com satisfação, e nos remetem a Ti, que é nosso Pai e Deus, porque foi a Tua vontade. Concede-nos, ó Senhor, que nesta manhã nossa alma seja tocada e transformada, para que possamos nos debruçar na grandiosidade do Teu conhecimento, buscar a Tua face em oração, sermos transformados, que possamos frutificar, para que possamos crescer, desenvolver a nossa salvação, glorificando o Seu nome perante os homens com um testemunho reto, anunciando e confrontando com a verdade, com paciência, doutrina e amor, todos os ataques à verdade que vem sendo sofrido ao longo da história e ainda mais em nosso tempo. Sem Ti nada podemos fazer, por isso lhe pedimos a Tua misericórdia e que a Sua luz, o Seu rosto resplandeça sobre nós a verdade, que o Senhor nos erga de dentre os mortos, desperte-nos do sono, para que Cristo nos ilumine e que vivamos de acordo com a Tua soberana vontade e termos a oportunidade gloriosa que provém do Seu amor e graça, de alegrarmos o Teu coração, um coração que em si só já é satisfeito, santo e perfeito, com a conduta de homens tão pequenos como nós. Aviva a Tua obra nesta igreja, desperta o Teu povo, enche-nos com a Tua paz, conduza-nos em segurança aos lares e logo mais a um culto, em que o Teu nome seja engrandecido e que seja satisfeito o seu coração. Nós lhe pedimos que a verdade possa resplandecer em nosso país, em nossa geração, em todo o mundo, a verdade que é Cristo, pois em nome deles oramos e em nome deles lhe agradecemos. Amém. Obrigado, queridos. Aí,